E há muito tempo eu tenho orado para Deus nos enviar homens para estar conosco nesses dias, homens que têm um manto de multiplicação. O apóstolo Joel vai estar ministrando, ele é de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Deus tem dado a ele uma multidão de discípulos, de células, de igrejas. Eu quero que vocês o recebam assim, com muito carinho, com o coração aberto. Vamos receber com uma forte salva de palmas, amém? Mais forte ainda, aleluia. Aleluia, shalom, igreja do avivamento. Levante as suas mãos. Estou muito feliz por estar aqui esta manhã. Eu creio que o Espírito Santo vai mover poderosamente sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Feche os teus olhos. Jesus sempre perguntava àqueles que estavam perto dele: o que queres que eu te faça? Jesus queria saber qual era a expectativa daquela pessoa, porque segundo a tua expectativa será o teu milagre. Por isso, fale com Deus o que você espera nessa manhã. Você já recebeu tanto de Deus, desde a primeira palavra que cheguei aqui e ouvi, agora a palavra do apóstolo Alex, que trouxe um dínamo sobre a tua vida, que trouxe uma explosão sobre o teu ministério, que potencializa as tuas conquistas. Mas o que mais você ainda deseja de Deus? Se você espera algo de Deus, fale com Ele agora. Espírito Santo, seja bem-vindo. Nós adoramos a tua presença. Que a tua revelação, Senhor, que quebra o jugo, venha sobre nós essa manhã. Toma esse ambiente, ó Deus, cada pessoa que tem no espírito dela, ó Deus, uma expectativa do novo, da tua palavra revelada. Que o Senhor, meu Deus, possa não só falar, mas provocar uma unção de realização, atitudes neste lugar. Ó Deus, que todo projeto, tudo que foi planejado, ó Deus, todo propósito, meu Pai, para este evento possa ser cumprido, Senhor. Ó Deus, que nenhuma resistência do diabo possa roubar a tua palavra, que cada mente agora seja cativa a tua palavra. Renove a força da tua igreja aqui reunida. Nós te adoramos, meu Deus, nós te celebramos com uma salva de palmas, com um grito de júbilo, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Dê glória a Deus! Aleluia! Pode se sentar, querido. Pode se sentar neste momento. Eu acredito no poder da palavra. Eu creio quanto uma palavra pode mudar a nossa vida. Me perguntaram se eu era do Rio de Janeiro ou se eu era de Volta Redonda, né, apóstolo Daniel? O detalhe é que tem algo importante aí. Eu não vim do Rio de Janeiro, da capital, porque a Bíblia diz que é do interior que fluirão rios de água viva. Apóstolo, mas eu nunca vi essa exegese. Não, realmente ela está errada. Mas eu acredito que a unção de Deus, ela está sobre você. E o território que você estiver, Deus vai lhe dar por herança. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Porque a bênção, ela está sobre a tua vida. A Bíblia diz que Abraão, quem mesmo? Só alguns que estão antenados aí, né? Quem mesmo? A Bíblia diz que Abraão, ele precisou escolher. Houve um momento que estava Abraão e Ló, e Deus disse: você precisa deixar o teu sobrinho. Olha aqui para mim em silêncio. E a Bíblia diz que Abraão deu a oportunidade a Ló para escolher. E Ló escolheu um caminho, porque no meio do deserto, quando você for lá em Jerusalém, você vai perceber isso. Só ninguém quer Jerusalém, não? Quando você for, agora melhorou. Quando você for em Jerusalém, você vai perceber a diferença de deserto para oásis. Quem vai a Jerusalém, diga amém. Eu sei que muitos já foram. Ló escolheu um caminho porque ele viu um caminho verde, um caminho melhor, um caminho de águas, e ele escolheu aquele caminho. Só que existe uma diferença muito grande entre Abraão e Ló, porque Ló faz parte de uma geração que escolhe território, que escolhe caminhos.
Mas Abraão, ele faz parte de uma geração que transforma territórios e transforma caminhos. A bênção de Deus que ela está sobre você, e qualquer lugar se tornará próspero quando você pisa a planta do teu pé, quando você libera uma palavra. Quantos crentes podem dizer amém em nome de Jesus? Por isso Deus tem levantado uma geração pronta para receber, porque a unção abre portas. Repita isso. Vamos lá, eu quero você bem antenado aqui, porque foi feito muito investimento de oração e jejum, querido, para você estar aqui hoje. Amém? Fale comigo, a unção abre portas. Mas você sabe que muita gente age na unção, porque a unção é uma explosão. Se a porta não abrir, você mete o pé na porta, ela abre. Só que o treinamento mantém a porta aberta. Repita isso. Agora toda a igreja. Por que você está aqui? Para quê? Apóstolo, Deus tem derramado uma unção tremenda sobre o meu ministério. Eu não tenho dúvida do que eu estou vendo aqui. A unção está sobre o ministério, a unção está sobre a tua vida. Deus lhe ungiu para proclamar o evangelho, mas Deus lhe trouxe para treinar você. Porque abrir portas, querido, não é o maior desafio. O desafio é manter a porta aberta. Quem está me entendendo? Eu queria saber se você está me acompanhando. Amém? Então por que há um investimento? Há um momento onde você para, você se assenta, você vai ouvir pastores, apóstolos ministrando sobre a tua vida, para que haja um propósito cumprido, querido, nessa conferência. Quando terminar, Deus vai lhe dar um nível de treinamento onde as portas que a tua unção abriu, elas não fecharão mais, porque a tua unção abriu muitas portas. Mas se não houver um treinamento, essas portas no futuro elas são fechadas. Eu já vi igrejas abrirem, eu já vi igrejas fecharem. Mas se a unção estiver sobre a tua vida e o treinamento estiver sobre o teu ministério, você não perderá ninguém. O teu ministério será bem sucedido. Deus lhe dará uma igreja poderosa. Quantos recebem de glória a Deus? Eu trago um abraço do Projeto Vida, a igreja que pastoreio em Volta Redonda, toda a família Projeto Vida. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estive com o teu apóstolo em Jerusalém, mas já nos conhecíamos bem tempo antes. Mas fui pegar uma carona para descer na festa tabernáculo, carona boa, né? E a gente veio conversando sobre o que Deus estava fazendo aqui. E de fato Deus derramou um manto sobre vocês muito extraordinário. Há uma unção de Deus sobre o vosso apóstolo muito tremenda. Nós em Volta Redonda nós temos 25 igrejas no ministério, e nós temos um alvo de chegar até 2014 a 100 igrejas. Eu disse para o Bené hoje, para o apóstolo, que aqui eu estou no meu futuro, porque eu estou chegando aqui vendo que Deus vai me dar daqui a 2 anos ainda, e vocês já estão no futuro. Deus já deu a vocês uma numerosa multidão. Eu não vim só para dar, eu vim para receber a unção que está sobre esse ministério. Quantos creem, digam amém em nome de Jesus. Então é muito bom estar aqui podendo compartilhar sobre algumas coisas que Deus tem feito em nossas vidas e também no ministério. Uma coisa importante você entender, querido, é que é na presença dos teus inimigos que você vai ter as suas maiores conquistas. Eu quero ministrar hoje, nesse tempo que eu tenho, sobre esse tema. Fale comigo, na presença dos meus inimigos. Eu preciso de convicção, vamos lá? Mais uma vez. Você vai começar a perceber que exatamente na presença da resistência que se levanta contra você, é que vai determinar quais são as suas maiores conquistas. Eu acredito que você já conhece algumas verdades a respeito, mas eu quero caminhar com você na palavra de Deus, querido, até porque a gente está num horário assim muito importante. No Salmo 91, quando você vai lendo a palavra de Deus a respeito dos 7 demônios que ali são manifestados, uma verdadeira revelação que o salmista, alguns dizendo Moisés, escreveu, em um período que a nação de Israel estava no meio de um deserto, e Moisés começou a falar sobre 7 demônios que atuam 24 horas por dia, para que você desista do seu projeto.
A Bíblia fala sobre esses demônios, porque ali fala sobre praga, sobre seta, ali fala sobre terror noturno, ali vai falando sobre espíritos malignos, são castas que atuam para que a igreja ela desista, para que a igreja ela não rompa. No caso ali nós estamos falando de uma igreja que era Israel, no meio de um deserto, em tempos onde eles rodavam e não chegavam a lugar algum. Mas o líder Moisés, ele diz assim: eu que habito no esconderijo do Altíssimo. Eu acho tão tremendo isso, porque como que um líder, ele consegue habitar no esconderijo do Altíssimo, no meio das pressões? O maior segredo, querido, do teu sucesso, está em suportar as pressões, sem perder o teu foco. Fala para o teu irmão assim: suporte sem perder o foco. Um dos maiores segredos do ministério hoje é você conseguir resistir no meio das dificuldades e das opressões que vêm contra você. Estudando um pouquinho sobre o Salmo 91, um tempo atrás, já tem alguns anos, Deus começou a me mostrar sobre os 7 demônios que atuam ali no deserto, e que Jesus, depois de ser tentado, em 40 dias depois de jejum, ele foi tentado. A Bíblia diz que esses mesmos espíritos malignos, eles vieram contra Jesus, porque assim como em 40 anos eles oprimiram Israel, em 40 dias o Senhor quebrou e anulou a ação desses demônios. Você sabe, querido, que os 40 dias da sua vida representa, cada dia representa um ano, e o que vocês fizeram foi a redenção de 40 anos, de um deserto que a igreja passaria, e que muitas igrejas passariam, mas em 40 dias Deus lhe deu a unção para fazer a redenção. Você não vai precisar passar mais no deserto, a geração próxima que vem não vai pisar mais no deserto, por causa que você pagou um preço, você fez uma redenção. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Mas olha bem, a Bíblia diz: há um demônio que atua ao meio-dia, mortandade que assola. Ali não é figurado, ali é fato, porque esses 7 demônios, eles atuam 24 horas por dia. O turno deles começa ao meio-dia. Todos os dias ao meio-dia começa um novo turno de 7 espíritos malignos que atuam à tarde, à noite, madrugada, manhã. E eles se dividem em horários com um propósito: para que você desista, para que você não rompa, para que você pare no meio do caminho, para que você não tenha atitude, para que o teu ministério não vá ao propósito de Deus. Todos os dias, ao meio-dia, renova os demônios que se levantam contra você. Mas uma notícia que eu quero dar para você, querido, é que além de você ter vencido até hoje, agora, exatamente agora, ao meio-dia, a mortandade que assola ao meio-dia, que é o espírito da desistência, que é o espírito maligno que vem contra ministérios, você vai passar mais uma vez por ele, e você vai vencer, e você será vitorioso. Esses demônios podem vir todos os dias, 24 horas por dia, e hoje você renova a tua aliança com Deus novamente. Eu não desistirei, nem diante da mortandade que assola ao meio-dia. Quem está me entendendo, dê glória a Deus. No Salmo capítulo 23, versículo 5, abra comigo por favor. Mas que você já tenha consciência desse texto, eu quero mostrar aqui como Davi, além de rei, além de adorador, Davi era um profeta. Ele já profetizou o que aconteceria com a nação de Israel diante dos seus inimigos que ficavam ao seu redor. A questão é porque há uma resistência tão grande quando você decide romper. A Bíblia diz aqui no Salmo 23, versículo 5, quem já achou, diga amém. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amado, eu tenho certeza que Deus tem abençoado você, amém? Mas ouça uma coisa muito importante para você, para a sua vida. Existem alguns níveis de bênçãos, que o Senhor vai derramar sobre a tua vida quando o inimigo estiver presente. Eu quero te mostrar uma coisa que talvez você ainda não tenha parado para pensar,
que nos momentos mais importantes do seu ministério, de suas conquistas, foi exatamente na presença do inimigo. O momento onde ele agiu de uma forma muito intensa para que você desistisse, para poder atrapalhar, para não deixar você romper. Eu digo isso, amado, porque eu tenho visto quantas vezes eu tenho percebido o quanto, na maioria das vezes, das minhas conquistas, é exatamente na presença de uma resistência tão grande. Eu tenho olhado isso porque eu tenho visto quanto a adversidade é uma matéria que não se ensina na escola de líderes, não se ensina na faculdade teológica, não se ensina em lugar nenhum, mas a adversidade é a matéria-prima, ou seja, a principal matéria para a formação de líderes. Porque se você, querido, está vendo a presença do inimigo vindo contra você de uma forma diferente, como não é comum, eu quero dizer para você que existem 3 bênçãos que o Senhor derramará sobre a tua vida nessa manhã, já tarde. Deus vai derramar 3 bênçãos sobre a tua vida, porque na proporção da ação do inimigo, o Senhor, querido, decidiu que vai te abençoar. Quantos recebem, dê glória a Deus. Mas tudo começa por uma visão. Repita isso. Se eu não tenho uma visão, eu não tenho nada que me sustente na hora da minha dificuldade e na hora da minha adversidade. Deus, ele sempre se preocupou muito com o que os seus filhos profetas estavam vendo, porque aquilo que eles estavam vendo determinaria exatamente o que ele estaria fazendo. Agora, nem todos conseguem ter a visão correta, porque para cada nível de revelação, um estágio de prostração. Eu me prostro e eu sirvo a Deus, eu me empenho diante de Deus, baseado no nível da revelação que eu carrego no meu ministério. Você já percebeu, querido, que existem pessoas que elas têm muita dificuldade de se derramar diante de Deus, porque elas não conhecem a Deus. A diferença, querido, que você vê entre o trigo e o joio, adiante de muitas outras, é que o trigo, quando vem o fruto, ele se dobra, e como o joio não tem fruto, ele fica sempre rijo de pé. E é muito fácil você encontrar pessoas que dão frutos em um ambiente, porque quem tem muito fruto, querido, quando chega a hora da adoração, ele se prostra diante de Deus, porque são pessoas totalmente dependentes do Espírito Santo para poderem multiplicar. Deus quer derramar uma revelação sobre a tua vida. Deus quer lhe dar uma visão, querido, que vai sustentar você no meio da crise. Todos nós precisamos de uma visão. Fala para o teu irmão, você precisa de uma visão. Quando eu não tenho uma visão, ou quando eu não tenho uma revelação, eu não me posiciono. Eu ouvi uma frase um tempo atrás que diz assim: não espere a música para começar a tua dança, mas a sua dança, os músicos serão convocados. Não espere ouvir o som, querido, para começar a dançar, mas comece a dançar, que os anjos vão começar a tocar a sua música. Não espere as coisas acontecerem. Pode dar uma salva de palmas a Jesus, se você está fazendo isso para Ele. Há muita gente que está esperando um sinal para poder tomar uma decisão. Ao contrário, querido. O elo perdido entre uma visão e a realização está na atitude. O elo perdido entre a visão e a realização está na... Por quê? Porque ideias, visões, revelações, tem um monte. A diferença está no que a gente estava ouvindo o apóstolo Alex falando agora há pouco, está na atitude, na realização. Não espere a música para começar a tua dança, porque quando você começar a dançar, os músicos serão convocados para tocar segundo os teus passos. E quando as pessoas te verem dançando, elas vão chamar você de louco, sabe por quê? Porque elas não estão ouvindo a música que você está ouvindo,
elas não têm a revelação que você tem, e por isso elas não entendem nenhuma das tuas atitudes, porque as tuas atitudes são determinadas pelo nível da tua revelação. Quem está me entendendo, dê glória a Deus. Quando Moisés estava num grande desafio, diante de tantos que ele teve, ele estava diante do mar vermelho, e ali ele precisava tomar uma decisão. E você sabe que ele tinha um povo com ele tinha com ele a irmã dele, Miriam, ele tinha Arão, e Miriam era aquela que cuidava da adoração, era aquela que cuidava da dança, e que talvez você não entenda a importância disso, mas era aquela que daria um movimento de fé no meio do povo na hora da crise. Olha aqui para mim, lembre-se de algumas coisas nesse texto. Havia o mar vermelho na frente, havia montanhas ao lado direito, havia o deserto de Midian do outro lado, e havia atrás o faraó. Moisés não tinha como tomar uma decisão que não fosse ir à frente. Diga ao meu povo que marche. Existem momentos, querido, que Deus permite que você passe por uma situação dessa, para que você não tenha escolha, para que você não tenha opção. Porque existem momentos que se você tivesse opção, você desistiria, mas Deus não lhe dá essa possibilidade de desistência. Só tem um jeito: marchar para que o mar vermelho abra na tua frente. Quem diga amém diante dessa palavra? Sabe como isso é tão sério? Sabe como isso é tão sério? Porque o mesmo Moisés que dividiu o mar vermelho e passou ao meio com a multidão, é o mesmo Moisés que viu um riozinho chamado Jordão e ficou sem atravessar. Sabe por quê? Porque a diferença aqui é que quando o mar vermelho estava na frente de Moisés, o inimigo estava atrás. Quando ele encontrou o rio Jordão, o inimigo estava na frente, e eles preferiram ficar no lugar do conforto. Porque quando o inimigo está atrás, ele te empurra. Então, na presença do teu inimigo, quando ele vem contra você, ele está achando que está atrapalhando você, mas ele está promovendo você e levando você a tomar decisões que você nunca tomaria. Quem está me entendendo, diga amém. Mas Moisés estava decidindo, Miriam estava do lado. Miriam tinha um pandeiro, diz a Bíblia. Ela dançava, tocava pandeiro. Ela podia muito bem, querido, na hora que Moisés estava naquela crise, ter começado a tocar o seu pandeiro, dançar, para que o povo olhasse e dissesse: olha, estamos juntos, vamos atravessar, vamos romper. Mas a questão é que ela se calou, porque ela ficou esperando assim: vamos ver o que o líder vai fazer agora. Já viu aquele povo que fica na igreja falando assim: eu quero ver o que o pastor vai fazer agora, como que ele vai pagar essa conta? Ele entrou no desafio, ele que se vire agora. Moisés não contou com ninguém, Miriam se calou. Moisés levanta o cajado, o mar abre. Miriam podia ter aproveitado aquele tamanho de milagre, começado a tocar o pandeiro dela, sim ou não? E seria tremendo, porque eles atravessariam o mar aberto agora adorando, mas ela guardou e ficou quietinha. Sabe por quê? Porque vai que dá uma coisa errada, vai que não dá tudo certo. Você sabe que a gente tem umas Miriams assim na igreja, né? E todo mundo adora tanto. Miriam dançou mesmo, na hora errada. Atravessou o mar, irmãos. Deus deu livramento. Miriam podia agora ter tocado seu pandeiro, adorado, dançado, e tudo bem, estava resolvido. Só que ela guardou e ficou esperando o seguinte: vai que o inimigo atravessa e mata a gente. Ela guardou. O mar fechou, o inimigo morreu, todo mundo desistiu, não tinha mais jeito. De fato, Deus honrou a palavra. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, aí começou a tocar o pandeiro e dançar. Amado, tocar o pandeiro depois que o mar abriu, que o milagre aconteceu, está assim de gente. Eu quero saber aqueles que estão dispostos a tomar uma atitude diante da adversidade, quando não tem possibilidade. Quem está me entendendo aqui, meu amado? Deus quer levantar uma geração que se põe à disposição de Deus e do seu líder, na hora que não está se vendo nada, mas sabe que o milagre vai acontecer. Onde está essa geração? Dê glória a Deus. A nossa igreja, que eu pastorei em Volta Redonda, ela tem 20 anos. Eu e minha esposa começamos essa igreja do nada, né? Começamos evangelizando há 20 anos atrás. Deus nos deu um projeto chamado Vida, e foi assim que nós começamos, Projeto Vida. E foi muito difícil o início. Não vou lhe contar tantos detalhes, senão você vai ficar aqui: meu Deus, então ele desanimou.
Mas a gente demorou 7 anos para conseguir ter 200, 300 pessoas no máximo, trabalhando intensamente para poder ter um rebanho. Hoje eu falo com meus filhos que a gente gera, que eles em 7 meses eles já têm o que a gente demorou 7 anos, porque alguém teve que pagar um preço antes, né? Agora a porta já está aberta, é só caminhar. Quando nós começamos, me lembro que nos primeiros cultos, durante um ano, nós juntamos cadeiras da casa do meu pai, não tínhamos condições alguma, eu tinha um violão, era o máximo patrimônio que eu tinha, doei para a igreja, e nós juntamos, improvisamos um culto numa garagem, numa luzinha escura, não tinha condições, e começamos a pregar para a vizinhança, um bairro muito humilde, as pessoas começaram a aceitar Jesus. Mas a gente tinha ali um grupo de 30 pessoas, 40, 50, voltava para 30 de novo. Eu me lembro de um dia, um amigo meu que havia se formado no seminário teológico comigo, mas crente, né? Fez teologia, mas estava crente ainda. Porque esse é um detalhe importante, né? Ele veio pregar, eu convidei ele, a gente começou uma igreja, ele veio pregar. Dentro daquela garagem escura, aquele pouquinho de gente, ele pregando a palavra, só 20 anos atrás. E eu, amém, glória a Deus. De repente ele parou. Ele falou assim: eu estou vendo 10.000 pessoas reunidas aqui nessa igreja. Eu falei, doidou. Amado, hoje é fácil, mas na época eu falei, meu Deus, que coisa, que esse cara, em vez de ele pregar a Bíblia, e ele falou, vocês não estão entendendo. Só que o povo que eu tinha, você pensa num povo simples, um povo que não conhece Bíblia, pessoas que saíram agora do catolicismo, da macumba, não tinha ninguém escante, tinha só aquele pessoal ali mesmo. Eles olharam sem entender muito bem, mas ele falou, olha, eu estou vendo 10.000 pessoas dentro daquela garagemzinha emprestada, porque a gente não tinha nem dinheiro para pagar nem aluguel, nem como. Eu dava aula de música, de violão para poder sustentar a igreja, naquela luta tremenda, e eu guardei aquela palavra. Os anos foram passando e não foi fácil. Eu nunca vi 10.000. Era 300, 400, chegava. Aqui a gente fez 7 anos, houve um rompimento. Nós tínhamos uma promessa que no 7º ano ia haver um rompimento. E amado, quando tem uma promessa empenhada, Deus vai cumprir essa promessa. Você acredite nisso. Ainda vou compartilhar um pouco com você sobre isso nessa conferência, talvez em outro momento. Quando há uma promessa em andamento, meu amado, Deus não vai deixar de cumprir. Passaram-se os anos, Deus foi rompendo. Eu estou lhe resumindo um pouco. Nós fizemos 18 anos há 2 anos atrás. Isso mostra que não foi da noite para o dia. Nós não estávamos juntando uma multidão de pessoas com o evento, mas como o pastor Alex disse, batizando, discipulando, lá do zero. Quando a igreja fez 18 anos, em Volta Redonda, havia inaugurado um estádio. Muita gente deve ter visto já, porque tem uns jogões lá, uns jogos acontecendo lá. Quando o Fluminense ganha, então fica campeão, né? Mas tem lá às vezes o Flamengo, Vasco, um timinho lá, mas é bom. De vez em quando eu vou no estádio. O estádio era muito moderno, fizeram uma coisa muito boa, o prefeito fez um investimento muito coeso. E eu cheguei para o prefeito e falei, olha, a igreja está fazendo 18 anos. E eu queria fazer uma celebração no estádio. Ele disse, mas o estádio cabe 20.000 pessoas, você tem certeza disso? Eu falei, olha, 20.000 não vou colocar agora não, eu vou colocar só 10.000. Ele falou que só 10.000, mas 10.000 é muita gente, a gente nunca... Eu falei, eu vou colocar só 10.000 dessa vez, o senhor me dá mais 2 ou 3 anos, eu coloco depois o estádio cheio, lotado. Mas ouça. Chamei meus discípulos e disse, olha, marquei a nossa reunião de aniversário, sabe aonde? No estádio. Nós vamos usar metade do estádio e nós vamos lotar esse estádio, fazer uma grande celebração. Olha para mim, deixa o pessoal chegar entrando tranquilo e você vai recebendo a palavra. Quando chegou na época da reunião, eu me lembro que eu estava fazendo algumas viagens, lancei meu desafio aos discípulos, e eu disse à igreja, olha, nós não podemos fazer movimento na cidade que não seja só o nosso rebanho, como eu vejo aqui. Nós queremos a igreja, vamos fazer um evento lindo, e ali nós vamos fazer batismos, vamos fazer pelo menos 1000 batismos, e vamos fazer um evento. Alguns olhavam assim meio incrédulo, o apóstolo deve estar doido, 10.000 pessoas, e nosso alvo era rumo aos 10 milhares, as células trabalhando, os 12, as macros,
todo mundo trabalhando, mas eu vi ainda no coração de alguns, às vezes uma certa dúvida. Aí chegou quarta-feira, o evento era sábado, no final da tarde, Deus me deu uma palavra. Eu cheguei para minha secretária e disse assim: olha, lembra da casa que a gente começou a igreja? Ela, sim, meu apóstolo. Liga lá para a pessoa que mora lá, que eu nem sei quem que é, e pergunta se ela pode receber a gente hoje, depois do culto, para a gente fazer uma reunião na casa dela, lá na garagem. E ela disse: apóstolo, a família ficou muito feliz, eles conhecem a gente, não são da igreja não, e vão receber. Eu falei: tá jóia. Acabou o culto de quarta-feira, eu dei uma ordem, eu falei: todos os meus discípulos vão comigo a um lugar. Eu vou acabar o culto agora, só a equipe, né, que trabalha diretamente, os 12, vão comigo a um lugar. Eu pus ali pensando, deve ser churrasco, né? Porque sabe que essa hora os discípulos já pensam, vai rolar uma picanha, né? Já tem os mais pessimistas que falam, cabeças vão rolar hoje, porque uma convocação desse porte, o negócio é sério. E eu fiz o suspense, eu falei: me sigam. Eles foram me seguindo, fomos entrando a um bairro muito simples, onde a gente começou a igreja, lugar mais escuro. E alguns ali, eles falaram para mim depois: apóstolo, não estava entendendo nada, onde o senhor estava indo, levando a gente para onde? O que está acontecendo? Aí nós entramos, pedi a pessoa abrir a porta da casa, nós entramos por dentro no quintal, e nós fomos entrando na garagem. Ali daquela equipe, talvez 3 ou 4 sabia daquela história, mas ninguém sabia. Aí nós entramos na garagem. Apóstolo, mas não está cabendo. Eu falei: aperta aí para caber, porque o lugar cabia umas 40 pessoas só a equipe, casais, então não cabia. E a gente apertadinho ali. Aí eles disseram: mas apóstolo, o que é que o senhor quer com a gente? Eu falei: só uma coisa que eu vou dizer para vocês, só uma coisa. Vocês estão vendo essa garagem? Há 18 anos atrás eu estava aqui com um grupo que nenhum de vocês fazia parte. Eram pessoas muito humildes, que nem sabia nada sobre fé. E um homem de Deus chegou aqui e profetizou: eu estou vendo 10 mil pessoas há 18 anos atrás. Eu quero dizer para vocês hoje que muitos de vocês nem crente eram, muitos de vocês nem imaginavam que um dia seriam pastores, mas há 18 anos atrás alguém viu o futuro e disse: eu vejo 10 mil pessoas. Eu trouxe vocês aqui para ver uma coisa. Sábado agora, na quarta-feira, nós vamos ver a profecia se cumprindo, porque o meu Deus é um Deus que vela pela sua palavra. Pode passar o tempo, mas a palavra dele vai se cumprir. Pode dar salva de palmas ao Senhor. Hoje nós temos um local que cabe 3 mil pessoas, temos 2 cultos. Eu falei: meu Deus, se um homem conseguiu enxergar 10 mil em um local de 40 lugares, totalmente simples, será que vocês não acreditam que sábado o estádio vai estar, nossas ovelhas, nossas células, elas virão e nós vamos ter um evento tremendo que vai abalar a Volta Redonda? E começou um chorar do lado, chorar do outro ajoelhar, pedir perdão para Deus: Deus me perdoa, eu não confiava na palavra do meu apóstolo, e não sei o que. Aí nós saímos dali. Quando chegou sábado, na hora do evento, começou uma chuva muito forte. Eu falei: meu Deus, eu sei que é na presença do meu inimigo que eu vou prosperar, senão não precisava tanto, meu Deus. E eu esperando as pessoas chegarem. Eu me lembro que eu cheguei na hora do evento, eu sentei naquele banquinho de reserva, onde ninguém vê, e fiquei guardadinho. Eu falei: meu Deus, eu não vou sair aqui enquanto o Senhor não me der um sinal. Aí a gente olhava para cá, tem uma contagem, o estádio é moderno, tem lá a roleta, e cada pessoa que entrava, 1, 2, 3, 4, você imagina a agonia de um líder fazendo contagem, porque naquele evangelástico, porque pastor é uma bênção, né? Quantas pessoas tinham no culto? 1000. Aí você fala: mas não cabe 200 pessoas sentadas lá. Ah, não quero saber, tinha 1000 pessoas naquela celebração. Então o pastor tem um evangelástico assim na alma, né? Mas quando você conta ovelha por ovelha, e quem começa pequeno sabe contar, quem começa pequeno sabe valorizar cada pessoa. A gente conta cada um, conta criança, a gente conta até meia pessoa. A pessoa que veio no culto, ficou 10 minutos, foi embora. 39,5 tinha no culto hoje. Quem começa aqui a igreja sabe o que eu estou falando. E eu aprendi a contar, querido, quando eu comecei do zero. E nós fomos contando. Aí deu o primeiro 1 milhar, deu 2.000, deu 3.000, e a chuva caiu. De repente parou, para cá ia devagarzinho. Meia hora, já adoraram para começar o culto. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? De repente,
por um milagre, eu estou olhando aquela chuva, parou a chuva e apareceu um arco-íris duplo no meio do estádio, passando de um lado para o outro. Quando eu vi aquele arco-íris, eu levantei do banco de reserva, eu falei, já posso sair da reserva. E eu fui andando no meio do estádio, levantei as duas mãos, porque vi uma fé, meu irmão. Nessa hora é ótimo, né? Eu estou igual Miriam, depois que resolve, né? Aí você toca pandeiro, resolve tudo. Eu passei no meio do estádio com as duas mãos levantadas, e tinha umas 3.000 pessoas já chegadas. Mas eu falava, Deus, foram 10.000 a profecia, foram 10.000. E eu havia empenhado dizendo, igreja, vocês vão ver a nossa reunião da igreja com 10.000 pessoas, é nosso alvo, e Deus vai mover. Irmãos, começou o louvor, e começamos a adorar. Passando cada 10 minutos o número ia subindo, a gente contando, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, deu outra agarrada, né? Parece que tem número que agarra, né? Aí foi, e a gente adorando, e os músicos dizendo, o senhor vai pregar? Eu falei, não, vai cantando aí. Eu só subo no altar quando tiver 10.000, se não tiver eu não vou pregar, porque a palavra tem que ser empenhada, e uma palavra empenhada, ela precisa acontecer, porque a autoridade do profeta, querido, está nas suas realizações, não naquilo que ele diz, mas naquilo que ele realiza. E naquela hora já tinha uns discípulos agoniados, já tinha gente desesperada. Apóstolo, eu vou em casa buscar minha família. Eu falei, já devia ter buscado antes, vai atrás, se vira. E começou, de 7.200, 7.500, deu 8.000. Eles estão adorando. Quando deu mais ou menos uma hora de adoração, já tinha 9.000 pessoas. Aí eu já me levantei, né? Já fiquei no altar já andando. Eu falei, glória a Deus, já dá para andar. Um palco, altar grande, né? E aquela noite linda, tinha chovido, a chuva parou e começou a contagem, 9.500, 9.600, 9.700 e o povo chegando. Quando chegou faltando 100 pessoas, o estádio já estava alvoroçado, porque as pessoas sabiam da profecia. Muita gente já tinha duvidado, muita gente já estava desesperado, tinha gente com pena do apóstolo, dizendo, meu Deus, coitado do apóstolo, hoje o ministério dele sucumbe. E as pessoas já começaram a levantar, criar coragem. E aí de repente chegou faltando 10 pessoas, e aí começou a contagem, 10, 9, 8, 7, quando deu 10.000. Amado, eu nunca vi uma igreja tão feliz. Nós tivemos 10.078 pessoas naquela celebração, contadas uma a uma, para que cumprisse a palavra do Senhor, dita pelo profeta. Pode dar glória a Deus, dá uma salva de palmas ao seu bem alto em nome de Jesus. Quando acabou a celebração, aquela festa linda, eu fui descendo, igual aquele jogador, né? Tem um tubo, a gente entra por baixo, tem todo um caminho debaixo do alto. Aí veio alguém e começou a dizer assim, eis que fugiu o meu servo, eis que eu vejo uma grande multidão em teu ministério. Era alguém que eu não conhecia, não sei como teve acesso ali. Eu simplesmente, quando olhei, eu virei as costas e continuei andando, porque eu queria mostrar para ele uma coisa. Profetizar depois que o mar abriu, está cheio, ó. Eu quero ver alguém como aquele camarada, há 18 anos atrás, que não tinha possibilidade alguma de dizer, eu estou vendo 10.000. O que eu quero dizer para você, meu amado, que se Deus lhe der uma visão, Deus vai lhe sustentar nessa visão, e o que Ele te mostrou, Ele vai realizar. E não espere a música para começar a tua dança. Comece a dançar hoje, porque quando você começar a dançar, os anjos vão começar a tocar a tua música, porque a tua atitude vai provocar o milagre de Deus. Quantos estão entendendo? Dê glória a Deus. A questão é que nós estamos esperando as coisas acontecerem. Você viu nas escrituras, querido, quando Jesus estava diante de um paralítico que tinha 38 anos que ele não andava. Quando Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Ele diz, eu quero andar, mas eu não consigo, ninguém me leva até lá embaixo, eu quero que as águas se movam, e eu quero ser curado. Os irmãos conhecem a história. Aí que sabe o que Jesus faz? Levanta, toma o teu leito e anda. Meu irmão, se até de um paralítico Deus espera uma atitude, imagine de você. Jesus podia ter chamado os 12 dele e disse assim, levanta o rapaz. Ele levantava. Pega o outro 12 dele, pega o leito dele, outro pegava. Olha, agora carrega ele um pouco para ele começar a andar. Levanta o rapaz, leva ele no culto, leva ele na igreja, leva ele para ser batizado, carrega ele. Amado, eu até sei que nós fomos chamados para discipular, para levar pessoas, bancar pessoas,
levamos no encontro, mas até de um paralítico Deus esperou uma atitude. Então não venha com desculpas para Deus. Deus lhe ungiu, Deus lhe separou, Deus lhe capacitou, e é na presença dos teus inimigos que você vai prosperar, mesmo diante da resistência. Às vezes alguns discípulos meus começam na igreja, primeira luta que tem, não consegui pagar o aluguel, apóstolo, deposita na conta o valor do aluguel. Desculpa se eu estivesse sendo aqui, apóstolo, minha história. Eu falo, meu amigo, se eu não tivesse tido a oportunidade de crescer diante das rigidez, das dificuldades que o diabo colocou na minha frente, eu não estaria onde eu estou. Se eu depositar na tua conta, eu vou roubar de você a possibilidade de você romper na sua vida, e você vai passar uma vida inteira sem saber o que é fé. Quem está me entendendo, diga amém. Porque às vezes o indivíduo, ele está tão debaixo de suporte, que ele, qualquer luta, qualquer dificuldade, me ajuda. Amado, eu não tinha ninguém para me ajudar, não. Eu tinha que me posicionar. Há um pouco mais de um ano, eu fui convidado para fazer uma conferência no Congo, cidade de Kinshasa. Eu não conhecia o Congo ainda. Já conheci a África do Sul, já preguei em muitos lugares, mas lá eu não conhecia. Eu nunca fui em um lugar tão pobre na minha vida. Eu nunca conheci pessoalmente, a não ser na televisão, pessoalmente pisei num lugar tão pobre na minha vida como a cidade de Kinshasa. Eu cheguei lá no país e teve que ter segurança para me levar para o hotel. Eu falei, para que essa parafernália toda? 2 segurança, carro atrás, escolta atrás. Eles falaram, porque aqui é perigoso. Fui para o hotel, no meio de uma pobreza. Talvez alguém aqui já foi em Congo e foi em Kinshasa. No meio de uma pobreza, mas muito pobre, muito sujo, e um odor muito horrível. Eu dizia, meu Deus, como que uma igreja pode suportar um lugar desse romper? Quando eu entrei na igreja, eu estava ministrando para 3.000 pastores, e mais 2.000 pessoas, tinha 5.000 pessoas no evento, que eles ficam, apóstolo, há 11 dias, e eles passam o dia inteiro. Eu fiquei escandalizado. Eles ficam igual a gente está aqui agora, eles ficam à tarde, eles ficam à noite, depois de noite eles tomam banho, dormem assim em volta, de manhã 7 da manhã começa de novo, e ficam 11 dias. Eu cheguei lá, eu era sei lá qual pregador, era um monte de pregador pregando. Eu falei, quando eu for pregar, ninguém vai ficar. Quando eu comecei a pregar, era um público muito simples. Eu não falava de nada de prosperidade, eu pregava a Bíblia, eu estava falando sobre romper. De repente, no meio da igreja, veio um jovem e colocou um dinheiro no meu bolso. É claro que eu recebi, que eu creio na bênção, abençoei a vida dele, e eu imaginei, deve ser um dinheiro desse aqui de Kinshasa, umas notas grandes, o valor deles é muito pequeno, mas não subestimei, eu peguei com alegria, eu falei, que tremendo. Quando eu cheguei no hotel, eu peguei aquela nota, era uma nota de $100. Eu falei, meu Deus, eu já preguei em tantos lugares, estou mandando ninguém me dar oferta, não, tá, querido? Em nome de Jesus, ninguém precisa trazer oferta. Eu já preguei em tantos lugares, nunca vi isso. No meio daquela pobreza, um rapaz, devia ter 18 anos no máximo, me entregou uma oferta de $100. Sabe o que Deus falou comigo naquela hora? Que a pobreza, querido, ela não está no lugar, a pobreza está nas pessoas. Muita gente aqui diz, eu não posso, paguei uma inscrição, achou caro, quando fez desafio de R$100 não vem. Mas sabe por quê? Porque a limitação está dentro de você. Quando uma pessoa decide romper, não importa se é lá no Congo, não importa a pobreza que seja, ele vai desatar, porque ele é desatado na mente dele. E Deus te trouxe aqui hoje, é para desatar a tua mente, e parar de reclamar e dizer, eu vou romper. Diga comigo, eu vou romper. Dá uma salva de palmas mais alta para você. Mas se eu não tiver uma revelação, eu não serei sustentado. Amada, a tua revelação te sustenta. Você sabe quanto custa uma pedra? Apóstolo, um diamante, uma pedra preciosa? Não, quanto custa uma pedra? Essa que ali fora tem, alguém pode pegar, trazer aqui. E vale quanto? Nada, não é isso? A não ser que o pastor chegue e fale, irmãos, eu tenho uma pedra aqui de Jerusalém, do Monte Sinai, e aqui, olha, ela vale $2.000, eu vou correr e vou pegar, eu tenho uma bênção nela, mas não vale nada, Quando você for subir no Monte Sinai, eu vou te dar uma segunda chance. Quando você for subir no Monte Sinai,
Tem gente que dorme, né? Na hora da bênção. Você vai ver que lá no Sinai, o que mais tem lá é pedra. Pedra. Eu já fui 21 vezes em Israel. O que mais a gente vê lá? Pedra. A questão é você chegar no Monte Sinai e você vê aquele monte de pedra, onde Moisés estava ali falando com Deus. Aquelas pedras não valem nada. Mas sabe qual o detalhe, querido? Deus escolheu duas e escreveu nelas a revelação que estava no coração dele, para que o povo pudesse romper. Deus escolheu duas e ele colocou ali com o dedo dele uma revelação que mudaria a história daquela geração. Sabe quanto vale a pedra? Nada. Mas quando Moisés desceu com aquelas pedras, querido, qualquer rei trocaria o reino dele inteiro para ter aquelas duas pedras, porque elas se tornaram os objetos mais desejados da terra. Você sabe quanto que eu valho? Nada. Mas você sabe o que aconteceu comigo? Deus me deu uma revelação. Deus deu a você uma revelação que tornou você a pessoa mais desejada dessa terra. Você não está entendendo, meu amado? Deus resolveu escrever em você uma palavra, uma visão, uma revelação que vai desatar a vida dessa geração. Quantos creem da glória a Deus? A palavra visão, querido, ela vem do entendimento na Bíblia que se chama Chazon. Fale comigo, Chazon. Novamente. Em Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. A palavra profecia aqui no hebraico é a palavra Chazon. Algumas vezes você vai ver a palavra profecia e visão com a mesma raiz hebraica, a mesma palavra. Essa palavra, querido, é uma visão em êxtase. Fale comigo, visão em êxtase. Que visão em êxtase é essa? É a mesma que o apóstolo Paulo, quando ele recebe de Deus uma revelação, em Efésios capítulo 3, versículo 14, que ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. 30 anos de ministério, olha para mim, o apóstolo Paulo, já vivido revelações tremendas de Deus, participado de eventos, momentos de muita unção, já tendo visto milagres e ter descoberto coisas fantásticas, ter subido até o céu, ter vivido com Deus coisas extraordinárias, como muita gente que está aqui nesse congresso, já está anos com Deus. Talvez entrou aqui dizendo: apóstolo, eu vim só trazer minha caravana, mas eu já sei isso, já sei dessas revelações, eu já tenho minhas palavras, eu já tenho até DVD para vender. Amado, mas ouça bem, Paulo, 30 anos de tanto mover de Deus. Quando Deus começou a falar com ele sobre os planos que Deus tinha para a humanidade nos próximos anos, Paulo diz: eu caí de joelhos. Eu que achava que sabia tudo, eu caí de joelhos diante do Pai por causa de uma visão. Ele diz: por essa causa eu me pus de joelhos diante do Pai. Sabe o que está faltando para nós, querido? Uma revelação que te ponha de joelhos todos os dias, algo que ponha você na presença de Deus todos os dias. E nessa conferência Deus vai lhe dar um nível de revelação tão poderoso, tão profundo, que você vai sair daqui pronto a pagar um preço de joelhos diante do Pai. E você vai dizer: por esta causa. Vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Por esta causa. Qual é a causa? Deus vai lhe dar uma causa nessa conferência. Para com o teu irmão, Deus vai lhe dar uma causa nessa conferência. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Sempre quando Deus quer fazer algo, Ele usa a palavra. A matéria-prima criadora que Deus utiliza é a palavra. Quando você está diante, querido, de uma grande dificuldade, Davi diz assim: na presença dos meus inimigos, Deus vai me dar 3 bênçãos. Ele vai preparar a mesa na presença dos meus adversários, Ele vai ungir a sua cabeça com óleo, e Ele vai fazer o teu cálice, o teu celeiro transbordar. Exatamente no momento que o inimigo está na tua frente, exatamente na pior hora da tua vida, que você diz: não tem mais jeito. E Deus decidiu uma coisa: quando o inimigo estiver te olhando e te oprimindo, quanto mais Satanás tentar te oprimir,
maior será a ação de Deus na sua vida, porque Ele decidiu te honrar, e o inimigo vai ter que ver aquilo que Ele faz com os filhos, e o inimigo vai ter que de longe ficar olhando você ser abençoado. E Davi sabia muito bem o que ele estava falando, sabe por quê? Porque as maiores conquistas que Davi teve no ministério dele, sabe quando foi? Quando o inimigo vinha contra ele. Você sabe que Golias foi a promoção de Davi, né? Eu sei que você pode até já ter ouvido isso um dia, mas tem tudo a ver com o que eu estou lhe dizendo. O que seria de Davi se não fosse Golias? Você é para pensar nisso? O que seria? Davi ia ficar no curral a vida toda, mas foi a promoção chamada Golias. Qual a promoção de Davi? Qual é a tua promoção, querido? É o gigante que está se levantando hoje contra a sua vida. É por causa dele que o teu ministério vai romper. Fale comigo assim: a minha unção, mais alto, a minha unção é do tamanho da minha missão. Amado, se você tem vindo à igreja, tem vindo às conferências, tem se apresentado diante de Deus para buscar mais a unção de Deus, talvez alguma coisa está errada na sua vida. Porque não peça unção, peça missão. Não peça unção, peça o quê? Missão. Porque a missão que eu tenho vai determinar a unção que eu vou receber. A primeira bênção que Davi disse é que na presença dos teus inimigos, adversários, o Senhor vai preparar o melhor banquete para você. Amado, você pode receber o que eu vou lhe falar. Quando você achou que as suas finanças, que as condições naturais da sua vida não estavam boas como você achava, é exatamente o momento que Deus vai te dar as melhores viagens, Deus vai lhe dar as melhores refeições, Deus vai lhe dar as melhores roupas, Deus vai lhe dar o melhor dessa terra. Numa época que você dizia assim: eu não tenho condições, Deus te levou a Jerusalém, Deus te colocou em lugares nobres. Eu sei que tem testemunhos do que eu estou falando a você. Quando você tinha um recurso, não foi, mas no meio do inimigo, da presença do inimigo, do adversário, da crise, Deus te colocou em lugares que você nunca imaginou que chegaria a sua vida. Deus vai preparar a melhor mesa para você na presença dos teus adversários. Quando o inimigo estiver chegando, lembre-se que atrás dele tem 3 bênçãos que estão correndo para chegar até você. Quando o inimigo chegar, não precisa dar glória a Deus não, mas lá no fundo você dá assim: glória a Deus, porque a presença dele veio para anunciar que Deus resolveu me abençoar como nunca abençoou a minha vida até hoje. Quantos creem nisso? Dê glória a Deus. Davi foi ungido 3 vezes. Quantas vezes Davi foi ungido? Amado, quando vier a unção da sua vida, você fala assim: essa aqui é a última. Não tem última não, querido. Vem uma próxima. Toda vez que alguém estiver trazendo uma palavra e a unção de Deus for vir sobre a tua vida, vá atrás dela. Davi foi ungido no curral. Depois Davi foi ungido depois da luta de Ziclag, a palavra que a gente recebeu hoje. 3 dias depois ele foi ungido rei sobre Hebron. Ele se tornou rei 7 anos no reino do sul. Ele tornou o reino de Hebron tão tremendo e tão modelo, querido, que o povo todo de Israel queria ele como rei. Se você, querido, quer ter um ministério frutífero, é só você fazer um modelo. Porque se a tua célula for modelo, as pessoas vão querer entrar debaixo da sua cobertura. Quem está me entendendo, dê amém? Às vezes nós queremos já começar grande, mas Davi não, ele reinou sobre Hebron. Depois de reinar sobre Hebron, agora sim ele se tornou rei sobre todo o Israel. Ele entendia bem o que eu vou lhe falar. Toda vez que Deus ia aumentar o nível da unção dele, era na presença de maiores inimigos. Você sabia disso? Todas as grandes batalhas que Davi teve foi para que a unção da vida dele fosse levada a outro nível. Deus lhe trouxe essa conferência porque as batalhas estão sendo grandes, mas esse vai ser o altar, vai ser o palco que Deus escolheu para aumentar o nível da tua unção, do teu ministério. Quando você pisar o teu território, um nível de honra, de unção diferente do que você viveu estará sobre a tua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas Davi diz na presença, por quê? Porque exatamente o tamanho do teu inimigo é que vai determinar o tamanho da tua unção. Em Volta Redonda, a gente tem alguns projetos que a gente faz todos os anos, como vocês aqui eu estou vendo. Sempre um evento como esse, reunindo todo o ministério. Mas nós fazemos um congresso de jovens, um feriado de carnaval.
E já tem mais ou menos uns 10 anos que eu estou pedindo eles para poder levantar um outro preletor e vim para que eu ficasse ali sentado e não precisasse pregar. Mas eu não sei qual motivo, se de repente é para poder, vamos valorizar lá o apóstolo, né? Todo ano eles me convidam para ser o preletor oficial do congresso. Me dão 4 noites para ministrar. Há 2 anos atrás, eles me deram um desafio. Alguns foram mais fáceis do que outros, mas há 2 anos atrás o desafio não foi muito fácil. Talvez a princípio você pode até achar simples, apóstolo. Eles pediram para que eu falasse sobre o segredo de um consagrado e escolheram a vida de Sansão. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou pregar 4 noites numa conferência de jovens? Eles vêm centenas, milhares, eles vêm para poder receber um rema para o ano deles. Eu falei, meu Deus, dá-me uma palavra. O congresso começaria sábado à noite. Eu me lembro que eu dediquei ao congresso assim, de segunda-feira em diante, eu comecei a ler. Eu falei, Deus, me dê 4 mensagens, me dê 4 palavras a respeito de Sansão, porque aquilo que as pessoas já sabem, que os jovens já sabem, eu não vou poder pregar. Eles já sabem sobre o que Sansão fez, sobre o erro que ele cometeu. Me dê algo. Quando chegou a sexta-feira à noite, eu larguei aqueles papéis todos, livros, guardei tudo. Eu falei, Deus, eu não tenho nada para pregar nessa conferência. E são 4 noites. Se eu chegar no altar e falar que estou vendo anjo, eles não vão acreditar, porque eles vão ver que eu estou enrolando. Sabe como é que o pregador faz? O pregador não está tendo muita palavra. Não estou dizendo que quem está vendo o anjo não está tendo palavra, não. Quando vem o indivíduo não tem nada para pregar. Gente, eu estou vendo um monte de anjo aqui. Aí acabou o culto, né? Aí resolveu o problema. Está vendo um anjo para que pregar? Quando o anjo vem, fala também. Eu fui dormir agoniado, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Quando deu mais ou menos 4 horas da manhã, eu acordei. E uma voz falou no meu ouvido assim, nitidamente, quem é Dagon? Quem é? Dagon. Sabe o que eu falei para Deus? Não sei. Falei, Deus, quem é Dagon? Eu estou aqui desesperado, querendo saber quem é Sansão, e o Senhor está me perguntando quem é Dagon? Mas por obediência, acordei 4 horas da manhã e eu comecei a descer os livros e comecei a buscar. Eu tenho bastante, que já sou formado desde 23 anos atrás, então compro livro desde essa época. Em casa eu tenho de guardar mais. Comecei a buscar, não tinha muita coisa, mas um pouco dos 7, 8 livros que eu consegui, eu comecei a ler. Eu não estou lendo sobre Dagon, estou lendo sobre Dagon. E eu descobri que Dagon era o inimigo de Sansão, era o principado que regia a época. Eu descobri que Dagon foi o motivo pelo qual o nazireu Sansão, ele nasceu, porque todo nazireu, todo consagrado nasce para um propósito. O propósito do nazireu sendo cumprido, ele terá sucesso. Se ele foge do propósito, ele não terá sucesso. Por isso Deus tem trazido você aqui para descobrir o propósito pelo qual você nasceu. Quando deu por volta de 7, 8 horas da manhã, muito cansado, li muita coisa, eu perguntei assim, Espírito Santo, eu já sei muito sobre Dagon, mas o que eu faço agora? Aí Deus falou comigo uma coisa, que eu nunca mais me esqueci. Sabe, tem 2 anos essa conferência aconteceu. Quando você quiser descobrir sobre o servo que eu chamei, quando você quiser conhecer o potencial e a unção de um líder que eu levantei, descubra o potencial do inimigo dele, porque o tamanho do inimigo dele vai determinar o tamanho da unção que eu vou derramar sobre a vida dele. Quando eu descobri quem era Dagon, eu descobri que Sansão era um grande ungido de Deus, porque se tratava de um principado que precisava ser destronado. Eu digo para você nessa tarde, querido, quando o teu inimigo ele se levanta forte contra você, não entre em tristeza, porque é do tamanho da tua missão, é do tamanho do teu inimigo que será o tamanho da tua unção. Por isso, quando Deus aumenta o teu inimigo, dê glória a Deus, é porque Ele está confiando a você um nível muito maior de unção. Quem está me entendendo, dê glória a Deus. Nós já entramos em muitos desafios. Eu me lembro que há 10 anos atrás, nós precisávamos sair do aluguel. A gente pagava aluguel no lugar, era um terreno, coloquei uma tenda, já fiz pós-graduação em calor, meu irmão. Isso aqui não é nada, porque uma tenda com sol batendo em cima, você não tem noção que sauna que é. Deus me deu uma palavra, compra um lugar de 24 mil metros quadrados, Nobre Volta Redonda, um preço que era muito bom,
baseado na estrutura do que era que a gente estava comprando, 24 mil metros quadrados, e valia 4 milhões de reais. E começou a negociação de 2 meses, até que eu consegui chegar a 1.600.000. Quando chegou no 1.600.000, eu apertei a mão do proprietário, um senhor de 80 anos de idade, e disse para ele: está fechado o negócio. Ele disse: como que o senhor vai pagar? Eu falei: o senhor me dá 30 dias, eu vou dar a entrada tanto, depois eu vou pagar o resto, tal. Ele falou: mas está fechado mesmo? Eu falei: está fechado o negócio. Dei minha mão, não tem mais volta. Quando eu saí dali, isso tem uns 10 anos atrás, 1.600.000 há 10 anos atrás, irmãos, continua sendo 1.600.000 hoje. Mas há 10 anos atrás eu te garanto que valia muito mais do que hoje para mim. Quando eu saí da loja do homem, que tinha 400 imóveis, eu liguei para minha esposa e falei assim: eu acabei de fazer uma loucura. Eu apertei a mão do dono, e ela sabe que eu sou homem de palavra. Ela disse: então, se apertou, não tem mais jeito. Eu comprei a propriedade, 1.600.000, e a gente tem 30 dias para levantar uma entrada e depois pagar rápido a outra parte. Quanto que a gente tem lá no caixa? Eu falei: negativo. Aí eu falei: meu Deus. Liguei para um pastor que estava comigo há muitos anos já. Eu falei assim: dizem que um homem vale o quanto ele deve. Eu estou valendo muito hoje. Eu estou valendo 1.600.000. Ninguém quer que eu morra mais, porque agora até pagar minha dívida, vão ficar querendo que eu fique vivo. Quando eu acabei de falar para ele, ele falou: apóstolo, são 2. Está minha casa e meu carro à tua disposição. Eu tremi naquela hora. Eu liguei para um outro. Eu não falei que o outro tinha falado. E falei: olha, eu acabei de fazer uma dívida de 1.600.000, compramos nossa propriedade. Apóstolo, nós somos 2. Eu falei: não, 2 não, 3, porque eu já dei para fulano, você é o segundo. Minha casa, meu carro, o que eu tiver à disposição. Você sabe que o temor vai aumentando quando você tem discípulos que se entregam, né? Líder que tem discípulos que se entregam, sabe o que eu estou falando. Você fala: meu Deus. Eu liguei para um quarto e disse: olha, comprei uma propriedade, nós compramos a igreja. Eu fui ouvindo aquilo, comecei até a gostar. Eu falei: deixa eu ligar para todo mundo. Até que eu liguei para um e falei: amém, pastor. Eu falei: então deixa eu parar de ligar. Porque tem aquele que fala: aleluia, estou saindo da igreja. Porque a igreja endividada, quem vai querer ficar na igreja endividada? Nós pagamos toda a propriedade, nós construímos. Hoje nós temos um local enorme em Volta Redonda, que é um sonho que Deus nos deu. Há dias atrás, um dos meus discípulos chegou para mim e disse: apóstolo, nós estamos comprando um galpão, custa 600.000, e nós precisamos, apóstolo, da ajuda do senhor. Eu falei: eu não vou tirar a tua bênção. Eu não vou tirar a tua bênção. Ele: por quê? Deixa eu explicar uma coisa para você. Primeira coisa, Deus confiou em você 600.000. Ainda é pouco, mas fique feliz, porque Ele já está confiando bastante em você. Porque daqui a um tempo Deus vai te confiar 5 milhões. Apóstolo, eu estou já desesperado com a dívida de 600.000. Porque daqui a um pouco Deus vai te confiar 10 milhões. Porque o nível do teu desafio é o nível da unção que Deus vai derramar de prosperidade sobre a tua vida. Então, se Deus me confiou 600.000 para pagar, que Deus lhe abençoe. Sabe o que aconteceu? Isso tem coisa de 6 meses atrás. Quando terminou o ano, dezembro, passou 5 meses do projeto, eles me chamaram lá em Resende, na igreja que nós temos, uma das igrejas que nós temos. Nós fomos lá. Quando eu cheguei lá: apóstolo, vem assinar o documento. Eu falei: já? Aí veio a família receber dinheiro. Aí eu falei: o que aconteceu? Ele falou: estamos pagando a propriedade, é só o senhor assinar que já é de propriedade do Projeto Vida, e nós acabamos de pagar. Ele disse: ainda bem, apóstolo, que o senhor não me atrapalhou, porque Deus tinha muita bênção para derramar sobre a minha vida, sobre o meu rebanho. E se o senhor atrapalhasse, eu falei: não atrapalhei porque ninguém me atrapalhou, e por isso eu sou o que sou hoje. Então, se Deus tem um desafio na tua frente, querido, para de resmungar, pegue o teu desafio, porque no meio da crise Deus vai lhe dar criatividade. Crise gera criatividade, crise gera autoridade, crise gera unção. Tem que ser mais alto. Se você não gostou, não, dá glória a Deus. Fale comigo: o tamanho do meu inimigo, o tamanho do meu desafio, determina o tamanho da minha unção. Quantos estão dispostos a aceitar um desafio de Deus grande, onde Deus vai lhe capacitar para romper? Eu gostei da sinceridade. Nem todo mundo levantou a mão, que bom.
Porque tem gente que está bem pensando assim, eu não vou não, apóstolo. Mas aqueles que levantaram a mão, que Deus lhe capacite poderosamente. E todo nível de desafio que vier na tua mão, as pessoas vão se escandalizar com o nível da prosperidade que Deus vai derramar sobre você. Deus vai trazer velocidade às suas conquistas. Ah, se eu fosse você, eu recebia e dava glória a Deus, dizendo, eu recebo. O que me levou a falar sobre esse tema, querido, é para poder dizer a você o quanto que o nível da adversidade, ela consegue levar as pessoas a um nível de unção e autoridade que elas nunca alcançariam dentro de uma sala de aula, numa conferência como essa. Mas as pessoas alcançam esse nível de autoridade quando elas estão debaixo de lutas e dificuldades. Então não subestime os tempos que você vive de dificuldade e luta no teu ministério. Porque Davi ele disse, olha, é na presença do meu inimigo que o Senhor vai me dar o melhor banquete, que o Senhor vai ungir a minha cabeça com óleo. Então se prepare para o nível de unção que virá sobre você, porque se está aumentando o nível de desafio, querido, o diabo ele não sabe disso, mas ele soubesse, ele não te dava desafio, porque quanto maior o desafio, quanto maior as resistências, mas o Deus Todo-Poderoso vai lhe ungir, vai lhe capacitar para romper em um nível sobrenatural. Amado, Deus me chamou para romper os limites. Fale comigo, Deus me chamou para romper os limites. Eu já vi muitas pessoas dizer, eu não posso, eu não tenho capacidade. Mas sabe qual é o segredo, querido? É nunca se esquecer de onde Deus tirou você. Quando Davi estava no curral, estava onde? Sabe qual era o foco de Davi? O trono. Porque Deus deu uma visão a Davi do futuro dele. E a tua visão sobre o teu futuro vai sustentar você todos os dias. Porque teus pés estão agora no presente, mas os teus olhos espirituais estão no teu futuro. Quando o profeta Ezequiel estava no meio do vale de ossos secos, Deus mostrou para ele o futuro dele, sabe por quê? Porque ele foi lá na frente e viu um exército poderosíssimo. Quando ele viu, Deus falou, então volta para o vale. Sabe por quê, querido? Porque Deus vai lhe mostrar o teu futuro, mas Deus não vai te mostrar o processo. Porque se Deus te mostrasse o processo, você desistia hoje. Mas Deus só falou onde você vai chegar, não como vai chegar. Porque Deus é tão tremendo que falou um dia assim para Abraão, larga a tua parentela, larga tudo para a terra que te mostrarei. Irmão, você acha que Deus não podia ter dado o endereço da terra? Quantos não gostariam de já ter o endereço do teu terreno, do lugar, do teu projeto, Deus quer da tua vida? Deus falou, a terra que eu te mostrarei. E que Deus não falou, naquela terra tem duas montanhas do lado, tem palmeiras, tem um rio do lado, aquela terra é tua, eu vou te dar, aquela montanha do Moriá é tua. Deus falou, não, Abraão, você tem que andar, eu vou te mostrar. Sabe por quê, irmão? Porque Deus te mostra o resultado, mas Deus não te mostra o processo. Porque todo dia você tem que fazer igual Abraão. Deus, eu estou no caminho certo? Deus, eu estou na rota certa? Porque Deus quer intimidade com você todo dia. Porque se Ele te mostrasse tudo, querido, você parava no meio do caminho. Foi por causa disso que 12 discípulos tomaram a ceia com Jesus e foram ungidos 12. Logo depois, sabe onde estavam os 12? 12 não, 11, né? Dormindo. Porque depois que alcançaram o que queriam, irmãos, as pessoas dormem. Tem muita gente que quer ser pastor, quer ser apóstolo, quer ser bispo, quer ser líder de célula, quer ter reconhecimento. Depois que alcançou o que quis, dorme. E o problema é que os 11 dormiu, e o único que trabalhou contra Jesus ainda. O pior foi isso. Eu quero te mostrar, querido, que Deus vai te mostrar a terra todo dia. Fala para o teu irmão, Deus vai te mostrar todo dia. Deus não vai dar o endereço final da tua terra, é todo dia. Por quê? Porque Deus mostra o resultado, mas Ele não mostra o processo. Quando eu comecei meu ministério, eu fui com 17 anos para estudar no seminário teológico. Enfrentei lutas porque a igreja que eu era membro, aliançado, não tinha pessoas que estudavam, porque eles diziam que a letra mata, e não deixava ninguém estudar em seminário, chamava casa de oração a igreja que eu era membro. E com muita dificuldade, quando consegui a bênção deles, fui para o seminário. Eu vim de um lar muito pobre, minha família muito trabalhadores, meu pai, minha mãe, muito esforçado, mas muito pobre. Meus pais vieram da roça, lá da região de Volta Redonda, e meu pai analfabeto, minha mãe analfabeta. O emprego que meu pai tinha era emprego de lixeiro, muitos anos. Meus brinquedos eram tirados do lixo, meu pai me dava,
limpava, dava aquela arrumada, né? E eu não sabia o que tinha do outro lado, então eu era muito feliz. Meu pai sempre teve um alvo. Meu irmão, minha irmã e eu somos em 3, que nós não passaríamos o que ele passou, como muitos pais aqui. Trabalhou muito, mas como lixeiro, melhorou um pouquinho, mas sempre com muita dificuldade. Quando eu chego no seminário, eu tinha muitas dificuldades, porque as escolas que eu estudei, escolas públicas, e não eram muito boas. A minha capacidade natural também não me dava condições para fazer uma leitura de um livro, conseguir entender. Eu levei pau no primeiro ano de seminário quase, não conseguia romper. Eu tinha bloqueios, apóstolo, bloqueios. Eu não conseguia entender um texto de 4 linhas. E não era doente, não tinha problema nenhum. Mas eu tinha dificuldades. Eu pensava, meu Deus, quando que eu vou ser pastor? Pastor, ele tem que pregar a palavra. Eu tinha dificuldade, me casei com Silvia, minha esposa, que hoje é minha apóstola, uma história completamente diferente da minha, porque ela veio de uma escola muito boa, ela tem todo, até hoje ela ainda me dá uns bisu ainda, mas eu via aquelas dificuldades que eu tinha, eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu me lembro quando eu fazia o ensino médio, 2º grau na época, eu fazia técnico de química, um dia eu tirei 0 numa prova, o professor chegou para mim e falou assim para mim, você é um burro. Se fosse hoje já processava o professor, mas naquela época não tinha processo, nada disso não. Você é um burro. Eu olhei para ele e falei, você está falando mesmo? Ele falou, estou falando, você é um burro. Naquele dia eu fui para casa, estudei uma noite toda e tirei 10 no outro dia. Eu comecei a aprender, querido, que os limites que são colocados na sua vida, ou você os aceita, ou você os supera. Quem está me entendendo, diga amém. Eu tinha limites financeiros de uma família muito pobre. Eu tinha limites intelectuais. O que eu vou lhe falar, querido, não é por vaidade alguma. É apenas para romper a tua fé, querido. Romper pessoas que às vezes estão dando desculpa, que até de paralítico Deus espera uma atitude. Eu nunca fui aluno que tirei 10, eu nunca fui aluno que tinha boas notas. Hoje, depois de fazer minha teologia, minha pós-graduação, meu doutorado, pós-doutorado, quando dou aula hoje, e quando ensino hoje para pastores, que o maior ministério que eu tenho hoje é ensinar para pastores. Teve um dia que eu comecei a chorar e as pessoas falaram, o que está acontecendo? Eu falei, você não vai entender. Você não vai entender. Porque sair de onde saí, de uma incapacidade intelectual, e hoje ensinar para mestres, só quando Deus decide pegar uma pessoa, uma pedra que não vale nada, você está entendendo, querido? E dar a ele uma revelação que vai provocar mudanças. E hoje, o ponto fundamental do meu ministério está na palavra, na revelação da palavra. Pasme. Porque Deus vai pegar o que você tem de limites, limitações, vai tomar exatamente o teu limite e vai transformar esse limite numa fortaleza. Se você hoje diz, mas eu não multiplico, Deus vai lhe fazer um pregador para multidões. Mas se é uma pessoa que eu tenho medo, Deus vai trazer uma coragem e ousadia. Porque quando a unção vem sobre a tua vida, meu amado, tudo aquilo que está contrário é transformado em poder. E hoje, nessa tarde, Deus está tomando o teu ministério para fazer o teu ministério um ministério frutífero, um ministério próspero, um ministério poderoso. Quantos recebem de glória a Deus? Eu já vou orar por você, fica tranquilo que eu sei que você está começando a ficar com fome. Mas hoje a minha família, meus pais prosperaram. Meu pai esses dias estava comigo no Hotel 5 Estrelas, eu gosto muito de levar em lugares nobres, meu pai gosta muito de comer bem. E ele dizia assim, meu filho, o que Deus fez com a gente? A minha irmã hoje ela é doutora pela USP, é uma faculdade de São Paulo, em metalurgia. Meu irmão é pastor comigo, mas é engenheiro. E Deus prosperou nossa casa. Deus prosperou a nossa vida. Mas uma coisa, apóstolos, que eu nunca esqueço da minha vida, é de onde eu saí. Eu nunca vou me esquecer de onde eu saí, porque eu sei de onde eu vim. E hoje, quando eu estou onde estou, eu estou como Davi. Davi, quando estava no trono, ele não se esquecia do curral. Se você, meu amado, estiver no curral hoje, olhe para o trono. Mas quando você chegar no lugar da tua conquista, nunca se esqueça de onde você saiu. Porque o segredo do teu sucesso está numa coisa chamada gratidão. Chamado o quê? O nível da tua gratidão vai determinar o nível da tua prosperidade, do teu sucesso. Deus não tem problemas em prosperar pessoas, desde que elas saibam de onde saíram. E Deus vai pegar o histórico de muitas pessoas aqui limitadas na mente, financeiramente, até mesmo na saúde. E Deus vai fazer uma
reviravolta neste lugar, levantando líderes, pastores, apóstolos, numa autoridade sobrenatural. Se você está me entendendo, dê glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ah, meu apóstolo, você está falando isso porque você não sabe da minha realidade. A minha é pior do que a tua. A gente não está aqui para fazer queda de braço. Eu estou apenas para te dizer que quando Deus ele escolhe uma pessoa como Ele me escolheu, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Quando Deus toma a tua história, eu pastorei uma igreja hoje na cidade que eu nasci. O terreno era o lugar onde jogava bola. Eu ganhei os meus amigos de infância, ganhei minha família para Jesus. Deus me chamou na minha terra. Dizem que profeta na sua casa não tem honra. Eu tenho honra na minha terra, na minha casa. Quando eu entro em Volta Redonda, prefeito, qualquer lugar, eu tenho acesso livre em qualquer lugar, porque eu sou da terra, nasci naquela terra, filho de uma família pobre, mas Deus resolveu me honrar. Eu quero dizer para você que é na presença dos teus inimigos que Deus vai fazer o teu ministério poderosíssimo nessa terra. Você não está entendendo? Deus está dizendo a você hoje que quando o inimigo está chegando, tem 3 bênçãos. Ele vai lhe dar a maior prosperidade que você já viveu na sua vida. Ele vai ungir a sua cabeça com óleo e uma unção nova, e Ele vai fazer o teu cálice transbordar de uma maneira tremenda e sobrenatural. Quantos creem? Dê glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque hoje o Senhor está fazendo história neste lugar. Aleluia! Eu vou fechar aqui para terminar, mas ouça uma terceira coisa última. Cálice transbordar. Fale comigo, entusiasmo. Novamente. Você sabe, querido, que a felicidade está no nível da alma, e o regozijo está no nível do espírito. Uma pessoa pode começar o dia feliz, ficar triste à tarde, feliz de noite e dormir angustiado. Sim ou não? Pode. Porque a felicidade está no nível das notícias, das coisas externas. Mas quando uma pessoa tem regozijo, está no esconderijo do Altíssimo, é no Espírito. Esse lugar não tem acesso, ninguém pode ter acesso. Uma pessoa debaixo do regozijo, ele pode estar de luto, de frente num velório, com a pessoa que ele amava, e dentro dele o regozijo continua. Sabe por quê? Porque regozijo é a convicção do Deus que eu sirvo, que está no controle de todas as coisas. O que Davi está dizendo, querido, que quando o inimigo está chegando, Deus vai lhe dar um regozijo, que eu chamo de entusiasmo, que é chamado enteos. Teos é Deus em grego. Enteos é entusiasmo. Quer dizer, eu tenho Deus dentro de mim o tempo todo. Alguém chega para você e fala assim: eu tenho uma notícia ruim para você. Você vai dizer: não, meu amigo, não é ruim não, ela é inacabada. Porque não tem notícia ruim, ela não terminou ainda. Porque o final dessa notícia, pode ter certeza que Deus me dará a vitória. E você vai ter dentro de você uma convicção tão grande, chamada enteos, entusiasmo. Não estou falando aqui, querido, de força de mente, não. Estou falando de algo que o Espírito Santo vai lhe dar, que é na presença do teu inimigo. Quando o inimigo vem contra você, quando a resistência vem contra você, Deus vai colocar um entusiasmo tão poderoso dentro de você, que às vezes as notícias vão chegar, e as pessoas vão dizer: o que está acontecendo com ele? Será que ele vai ter? Será que ele não sente mais? Será que ele não sabe o que está acontecendo? E eles vão descobrir que você é um líder de excelência, porque a notícia ruim vem, mas Deus lhe deu unção e autoridade para superação, para superar. Que quando o inimigo está chegando, é porque tem 3 bênçãos que estão correndo para poder alcançar você e romper sobre a tua vida. Eu quero que você receba essa palavra, diga amém. Mas o que é entusiasmo? Nós chamamos de potencial. Chamamos de quê? Potencial. Se eu utilizar o meu potencial, eu rompo. Se eu guardo, eu não. Eu gosto muito de carro. Você sabe que pode pegar 2 carros. Eu já fechei aqui. 2 carros. Um carro 1000, né? 97, 100 cavalos de potência. Você pode pegar um carro de 500 cavalos de potência, que em 6 segundos ele chega em 500, em 5 segundos ele chega a 100. Aí você pega os 2 carros e coloca do lado. Um tem mais potencial do que o outro, tem ou não? Tem. Só que quando aqueles 2 carros vão correndo, aí tem uma placa, 50 km por hora. Os 2 vão andar quanto? 50. Um tem 100 cavalos de potência, outro tem 500. Os 2 têm potenciais diferentes, mas o que determina a velocidade é o limite.
é a placa de limite. Amado, Deus lhe deu um motor possante. Mas sabe o que limita a sua conquista? É uma placa no seu subconsciente que diz que você não vai, que diz que você não consegue. Mas o potencial, o motor que Deus colocou aí dentro é poderosíssimo, é muito possante. Só que existem limites que nós mesmos colocamos. Olha, eu estava pregando um tempo atrás. Era uma conferência, estava 3 dias lá ministrando. No último dia eu falei assim para o pastor, pastor, me ajuda, pastor. Aqui é muito longe de lá de Volta Redonda, do Rio de Janeiro. Quando eu acabar de pregar, o senhor já deixa um irmãozinho me esperando. E deixa uma pessoa que dirige bem, com um bom carro. Porque o meu voo é 4 horas da manhã lá na capital. E eu vou sair do interior, a gente tem que correr. Olha, eu vou acabar de pregar, minha mala já está atrás, eu já saio por trás e vou. Apóstolo, pastor, na época era pastor ainda. Tudo combinado. Preguei tranquilo. 10 horas da noite, acabei de pregar, ungi, orei por todo mundo, saí, porque estava combinado. Entrei no carro, quando entrei no carro, uma caminhonete tipo essa bonita do pastor Alex que eu peguei hoje, do apóstolo Alex que eu peguei hoje, só que era uma outra que era Mitsubishi. Era uma caminhonete cabine dupla, interculada, turbinada, e quando eu entrei nela, eu falei, pastor, que bênção. Ainda bem que o senhor escolheu um bom carro, porque a gente tem uns 300 km pela frente, no meio desse mato todo, e a gente vai chegar a tempo para pegar o voo, porque se eu perder esse voo, eu não chego na minha igreja domingo, eu tenho que estar na minha igreja, são 2 cultos e tal. Não, fica tranquilo. Eu entrei no carro, aí o irmão se apresentou, falou o nome dele, eu sou o irmão tal. Eu falei, pois não, botei a mala, falei, irmão, pode ir, irmão, fica à vontade. Aí o irmão começou, a diesel, né, começou, saindo, aquela caminhonete interculada, turbinada, que vai, irmão, corre, ela vai a 160, 180, tudo bem. Aí ele falou, peraí que eu tenho que passar na casa da minha irmã tal, da irmã tal. Eu falei, mas o irmão não viu isso, não, que a irmã tal tem que pegar uma carona, e ela está levando nosso lanche. Eu falei, irmão, não precisa de lanche não, irmão, é só pegar a estrada, a gente vai embora. Não, tem que passar lá. Aí tem uma volta na cidade, pegou a irmã tal. A irmã entrou no banco de trás, ela estava com uma garrafa de café, tinha bolo, tinha um monte de coisa. E nós pegamos a estrada, eu falei, agora vai. Eu olhei para o relógio e falei, meu Deus, se ele for uns 120 manter, nós vamos chegar a tempo, pegar meu voo, está tudo bem. Está o irmão dirigindo, 60 por hora. Aí a irmã perguntou, irmão, falava o nome dele, né? Você quer um pouquinho de café? Sim, pode servir, irmão. Aí ela serviu um cafezinho, ele diminuía para não entornar o café. Aí ele tomando café, dirigindo. Ô irmão Joel, você quer café também? Eu falei, não quero café não, quero que o irmão corra. Aí irmã, mas você quebrou também? Eu fiquei pensando, quem que é essa irmã que está atrás, né? Que o irmão está de madrugada com essa irmã, vai voltar os dois juntos. Falei, que história é essa? Depois eu descobri que a irmã era a mulher dele, só que ele chama de irmã. Não sei como é que é aqui, o pessoal chama irmã, né? Não sei se na hora lá do vamos ver, ô irmã, chega aqui, irmã, né? Aí ele falou, irmã, para a irmã, era a mulher dele. Aí ela falou, irmã, você trouxe leite também? Eu pus leite. Aí ele parou o carro para me tornar o leite. Eu falei, irmão, você não está entendendo, eu tenho que chegar na capital e pegar o avião. Ele falou, irmão Joel, deixa eu contar uma história para você. Eu tenho 55 anos de idade. Quando eu fiz 18 anos, eu tirei minha carteira de motorista lá em São Paulo. Quando eu saí com minha carteira na mão, eu fiz um voto com Deus. E eu falei com Deus que nunca na minha vida eu passava de 80. Eu falei, mas que motorista que o pastor me arrumou? Eu falei, mas o pastor sabia disso? Não, ele não sabia não, mas irmão, essas coisas tem que falar para todo mundo, irmão. Esses votos assim tem que contar para todo mundo saber. Irmão, então, eu não tenho como passar de 80. Eu tenho 55 desde meus 18. Eu nunca passei de 80 na minha vida. Ele tinha uma placa de limite na mente dele, dizendo não passa. Aí ele ficava nos 70 no máximo, porque ele tinha medo de poderem chegar ali e o voto dele ser quebrado. A vida toda. Eu falei, meu irmão, faça uma coisa, eu não tenho voto não. Fica tranquilo que eu dirijo para o irmão fica tomando café com a irmã. E eu levo esse carro muito rápido e tudo bem, estou acostumado a dirigir já. O irmão falou, eu quero falar outra coisa para o irmão. Ele já vem bomba. Eu falei, irmão, e sabe esse carro de quem é? É do irmão tal, ele é fazendeiro. Eu sou funcionário dele. Eu falei, pois não. E ele dirigiu, 60 por hora. Aquele carro interculado, turbinado, doido para correr. Ele foi construído para isso, né? Aí ele falou assim, eu tenho uma coisa para contar para o irmão. Quando o irmão tal
meu patrão chegou com um carro zerinho e jogou a chave na minha mão, eu fiz um voto com ele. Eu prometi e falei assim, ó, ninguém, absolutamente ninguém, só eu, que vou dirigir esse carro até o senhor vender. Aí eu falei, então não salve, como diz lá no vídeo. Eu estou arrebentado, porque o irmão não passa de 80, o irmão não pode deixar eu dirigir, eu vou ficar aqui do lado, no limite do irmão. Tem gente assim, irmão, que está limitado, porque o líder é limitado, e ele não consegue, ele quer romper, eu não fiz voto nenhum de nada, irmão, eu estou sem voto nenhum, eu queria romper, eu queria velocidade. Aí eu pensei assim, o que eu vou fazer? Aí me veio, eu falei, o irmão é crente? Sou. Eu creio na Bíblia de capa a capa. Eu falei, então tá bom. Irmão, o senhor acredita que um sacerdote pode modificar um decreto? Ele, se o senhor mostrar. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui na palavra, naquela escuridão. Eu me lembro que quando o irmão que me buscou, que veio no carro até mais veloz, que veio de madrugada, ele veio me contando, irmão, nesse interior, não sei se aqui tem disso, a história de mula sem cabeça, o cara que está com o violão na mão, a loira do algodão no nariz, o cara da encruzilhada, que não tem isso não, né? Vem me contando umas histórias daquelas piores que tem de caminhoneiras dentro do mato, que aparecem nas curvas. Falou, ó, estava nessa curva, um dia apareceu uma mulher loira aqui, brilhou um farol em cima dela, era um demônio. Eu fui ouvir aquela história na vinda. Sabe que eu acredito num negócio desse? Não. Eu estou rindo do irmão contando a história. Irmão, não é que na volta, naquela escuridão, naquele irmão do voto, andando a 70 por hora, eu já comecei a ver mulher do algodão, já comecei a ver gente com violão na mão, eu comecei a ver, gente, não é que tem nessas encruzilhadas aí, tem alguma coisa. Eu falei, irmão, então vamos lá. E quando a Bíblia Levita, Deuteronômio e tal, eu fui ver um decreto do sacerdote. Aí eu achei uma palavra do sacerdote, da autoridade do sacerdote sobre as ovelhas, que ele pode mudar decreto. E eu fui ler a palavra, ele falou, então amém, mas o irmão é sacerdote? Eu falei, sou, irmão, já fui a Israel umas 15 vezes, já fui ungido já sacerdote, Deus me levantou como sacerdote. Então como é que o senhor faz? Simples. Ele dirigindo, aí ele parou de dirigir, falei, não, continua acelerando, não para não. Botei a mão na cabeça dele e falei, Senhor, na autoridade sacerdote que o Senhor me deu, em nome de Jesus, nesse mato, nessa escuridão que a gente está vivendo agora, o Senhor sabe que eu tenho que chegar a tempo. Eu libero o irmão Francisco no voto de 18 anos que ele fez, agora com 55 anos atrás, quanto que ele tem agora, eu libero para que ele possa agora sair do voto dele, e ele vai poder passar de 80 km por hora. Quando eu tirei a mão da cabeça dele, ele acelerou. Ele acelerou, que ele foi a 120, 140. Eu falei, calma, irmão. Ele falou, mas é muito bom, ele é muito bom. Eu falei, é bom, mas calma, não se empolga tanto não. Eu falei, irmão Francisco, abre o vidro, ele dá uma olhadinha, o nome dele era esse. Abre o vidro. Na hora que ele abriu o vidro, ele falou, olha o vento. Eu falei, é uma bênção, o vento bate mais forte, olha que delícia. Aí eu falei, irmão, mas pode ir a 120, 130, não precisa passar muito não, vamos lá. Aí o irmão foi. Eu cheguei na porta do aeroporto, faltando 30 minutos para o voo. Quem viaja sabe disso, é o máximo. Eu peguei minha bolsa, minha mala, aí eu já fui saindo do carro, e ele estava com a irmã, a mulher dele, né? Eu falei, irmão, o que você vai fazer agora? Eu vou voltar para casa. Eu falei, agora? Eu falei, meu Deus. Quando eu saí, o Espírito Santo falou, agora não, vai não. Estou atrasado, Espírito Santo. Eu falei, não. Ah, peraí. O irmão falou assim, vem cá. Botei a mão na cabeça dele. Falei, Senhor, como sacerdote, na autoridade que o Senhor me deu, eu devolvo o voto para ele. Eu devolvo os votos que ele fez com o Senhor, que é ele o Deus de Deus. Aí ele falou assim, mas assim não vale. Eu falei, vale, eu vou pegar um avião agora e vou andar 700 km por hora, o senhor volta a 80. Fica com o voto do senhor, porque eu vou a 700. E ele voltou. Eu falei, como que eu faço? Eu falei, arruma um pastor lá da sua cidade, o teu pastor, e manda ele quebrar. O Senhor resolve o teu problema com Deus. Amado, sabe o que acontece? Você pode ter o potencial na tua mão, só que você tem limites na sua mente que não te deixam romper. Mas eu sou sacerdote do Deus Altíssimo, e hoje eu vim quebrar os decretos do diabo que foram colocados sobre a tua vida. Você está entendendo? Hoje eu vou quebrar os decretos do diabo que foram colocados na tua mente. Deus vai lhe fazer trazer uma velocidade que você nunca teve na tua vida. Vai ficando de pé, vai ficando de pé. Se você crê que Deus hoje toma a tua história, Deus vai pegar hoje, meu amado, todos os teus limites, e Deus vai dar velocidade. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando conosco hoje? Quanto mais o inimigo resistir você,
Deus disse: é na presença dos teus adversários que eu vou preparar a melhor mesa para você. Eu vou ungir a tua cabeça com óleo, eu vou lhe dar entusiasmo, regozijo, eu vou lhe dar tanta alegria, que quando o diabo achar que você está triste, ele não entendeu, na verdade você venceu. Amado, quando Davi estava diante de Golias, olhe para mim, quando Golias olhou para Davi abaixando para preparar a pedra, para pegar a pedra, Golias deve ter pensado assim, ele desistiu. Só que quando o inimigo estiver olhando para você, que você abaixar a cabeça, ele não sabe de nada. Ele tem que saber que quando você abaixou a sua cabeça, você está escolhendo a melhor pedra para meter na testa dele. Que você não abaixou a cabeça porque você desistiu, não. Que você abaixou a cabeça para achar a melhor estratégia para arrebentar com ele de uma vez por todas. Quando o inimigo olhar para você e achar que você desanimou, desanimar nunca, desistir nunca, é porque você abaixou a tua cabeça para encontrar a pedra do teu milagre, que Deus vai lhe dar nessa tarde hoje. E quando o inimigo estiver vindo contra você, comece a glorificar, porque ele veio para anunciar para você 3 bênçãos. Essas 3 bênçãos não é anjo que anuncia, não é Gabriel, não é Miguel. Quem anuncia é o próprio inimigo. Ele tem que abrir a boca, ele tem que dizer: Deus resolveu te abençoar. Espera só um pouquinho a música, só para te falar uma coisa. Vou dar dó maior para mim, fazendo só dó maior. Quando eu era pequeno na minha igreja, eu não entendia algumas canções. Eu me lembro de uma música que a gente cantava e que eu achava estranho, porque ela dizia assim: na presença dos Mi maior, Jus Lá menor, cantarei louvor, Dó e Sol e Dó. Só que aí eu ouvia essa canção, eu falava assim, eles cantavam na igreja, espera um pouquinho, na presença dos deuses. Eu falava: que negócio é esse? Eu estou adorando aos deuses, aquela cabeça de criança, né? Você não entende muito bem as coisas. Aí quando eu estou lendo o Salmo 23, eu entendi essa canção. Porque quando você adora, o inimigo está aqui ao redor. Só que você está com a mão levantada e livre. Ele está com a mão para trás e amarrada. Só que ele está te olhando. Só que sem poder fazer nada. Você imagina o sofrimento dele? Você de mão levantada e livre, aí você canta: na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Se você não sabe, aprenda. Vamos ser juntos? Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Novamente, na presença. Fá maior e maior dos deuses. Libera agora. A ti cantarei louvor. Toda a igreja, quando o inimigo está ao teu redor, você está adorando. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Você está entendendo isso? Então agora, querido, nós vamos orar. Mas eu não vou orar por você, porque eu sei que a palavra que eu liberei já é uma oração para provocar mudança na sua vida. Eu vou orar com você. Você vai cantar comigo enquanto eu liberar decretos, pelo menos 3 ou 4 vezes. E você, nesse período que você estiver cantando, nesse congresso, Deus me trouxe, que é apenas o começo. Você acha que Deus falou com você, você não tem noção do que vai ser hoje à noite nesse lugar. E cada pastor que o apóstolo Bené que você aqui, eu sento aqui para ouvir, porque eu sei que Deus está derramando muito. E uma palavra vale mais do que dinheiro, vale mais do que recursos, vale mais do que qualquer coisa. Você talvez venha para a reunião, eu tive discípulo meu que veio, aí esperou a reunião, não, porque eu estou esperando o Senhor me abençoar. Eu falei: Deus te abençoa. Não, é com dinheiro. Eu falei: irmão, você não precisa de dinheiro, você precisa da bênção, porque a bênção abre portas, a bênção quebra cadeias, a bênção do Senhor. Então você vai cantar assim: na presença dos deuses a ti. Então você está na presença dos deuses, só que o teu louvor é para Ele. E você vai dizer, na presença do diabo que está aqui ouvindo a gente cantar, que você não vai desistir, que quanto mais ele se levanta contra você, é a tua promoção. E quando você abaixar a tua cabeça, ele tem que saber que você está escolhendo uma pedra maior, que você está aumentando a sua estratégia,
que desistir jamais, mas que Deus está trazendo aqui hoje para aumentar a estratégia desse ministério. Se Deus deu 100 igrejas, Deus vai dar 200, 300, 400. Eu queria ouvir um amém de um crente, tá pouco? 1000 então, fala amém. Então levante as mãos. Não tem corrente isso aí, tem? Olha entre uma mão e outra, tem corrente? O diabo lá fora está acorrentado. Você não. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei. Fechar esse ciclo. Você recebeu palavras de Deus e agora é hora de você fechar um ciclo de fé, de autoridade, porque você aprendeu coisas tremendas do Espírito hoje, que vai romper o teu ministério, Pai, em nome de Jesus. Que sejam desatados os ministérios aqui presentes nessa tarde, que seja aumentado o nível da unção, e que a mesa da prosperidade e que o entusiasmo, a paixão pela tua obra seja redobrada nessa conferência. Eu abençoo essa geração de líderes aqui reunidas no nome de Jesus, e só quem recebeu se expresse, se expresse, se expresse. Aleluia! Na presença dos deuses a ti deuses a ti